A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre a revelação do tempo da grande tribulação no livro do profeta Daniel e no sermão profético de Jesus. Então, eu quero mostrar aqui nesse vídeo para os irmãos, a revelação desse tempo de grande tribulação, que foi profetizado pelo profeta Daniel e que lá na frente Jesus também profetizou, sobre esse tempo, E antes de começar o vídeo, irmãos, eu quero pedir para os irmãos, que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ativa aí o sininho, para poder estar recebendo notificação de novos vídeos, Deixe seu like também, porque isso ajuda a fortalecer o canal, E compartilhe o vídeo, irmãos, com mais irmãos na fé, para que mais irmãos venham chegar ao conhecimento, desses ensinos, que nós mostramos aqui no canal. Então, irmãos, nós vamos ler aqui o livro do profeta Daniel, nós vamos iniciar no capítulo 11, verso 31 em diante. Não vou poder ler todo o capítulo, para o vídeo não ficar extenso, mas vou ler aquilo que eu considero mais importante, e que revela o que nós vamos tratar no assunto. Mas, em caso, os irmãos podem ler todo o vídeo. Perdão, todo o vídeo não, todo o capítulo, certo? Então, nós vamos começar no verso 31, que fala do anticristo, e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Então aqui, irmãos, primeira coisa que nós temos que entender, esse verso 31 fala de três coisas: a profanação de um santuário, a remoção do sacrifício contínuo e o estabelecimento de uma abominação assoladora. Primeira coisa que nós vamos entender aqui, Deus aqui ele está usando um contexto histórico de Antíoco Epifânio, que lá no futuro, que vai apontar para o futuro, para um contexto profético, quer dizer, da mesma forma que as coisas aconteceu na época de Antíoco Epifânio, segundo as coisas da lei, no tempo do fim vai acontecer também, só que dentro da realidade da nova aliança. Então, eu não vou poder explicar aqui com muitos detalhes o que é a profanação do santuário, remoção do sacrifício contínuo, e abominação assoladora. Vou explicar por cima. Mas para os irmãos terem uma compreensão melhor, eu tenho no canal vídeos onde eu falo sobre isso, Se os irmãos não viram, eu vou deixar aqui, para os irmãos ver os vídeos, Eu vou mostrar aqui na playlist para os irmãos. Então, tá aqui, irmãos, a playlist. Então, eu quero recomendar para os irmãos, para ter uma compreensão melhor, caso os irmãos não tenham visto os vídeos, eu recomendo aqui, para acrescentar esse vídeo de hoje. Recomendo os irmãos depois ver o vídeo 28, que eu falo qual é o sacrifício que o anticristo fará cessar no tempo do fim. O vídeo número 30, o que é a abominação assoladora. E também o 31, qual será a blasfêmia que o reino da besta vai proferir, Então, eu recomendo esses três vídeos, para os irmãos terem uma compreensão melhor sobre esse assunto, Agora nós vamos voltar ali, irmãos, na Bíblia. Então, irmãos, vamos entender aqui, no contexto histórico, Antíoco Epifânio profanou o templo judaico, ele proibiu o sacrifício contínuo que era oferecido segundo a lei, estabeleceu uma abominação assoladora. Ele dedicou um altar a Zeus no templo. Então, irmãos, futuramente essas coisas vão acontecer de novo, mas dentro da realidade da nova aliança. O santuário que o anticristo vai profanar no tempo do fim não é um santuário, irmãos, de pedra, como o Antíoco Epifânio fez naquela época. Porém, ele vai estar profanando o verdadeiro santuário de Deus, que somos nós, irmãos. Nosso corpo é santuário de Deus, porque aqueles que se negar a obedecer à fé do anticristo, à religião dele, ele vai estar perseguindo e matando. E muitos irmãos que são santuário de Deus hoje, no tempo do fim, vai estar apostatando da sua fé,
vai estar seguindo a religião do anticristo, profanando assim o verdadeiro santuário e perdendo a salvação. Os irmãos estão entendendo? Ó, profanarão o santuário, ó, tirarão o contínuo sacrifício. O que é o contínuo sacrifício? Será que é o sacrifício segundo a lei que ele vai tirar? Não, irmãos. Ele vai tirar a realidade desse sacrifício. Ele vai impedir que os cristãos preguem o evangelho, vai impedir que os cristãos orem a Deus, façam súplicas a Deus. Os irmãos estão entendendo? Vai impedir os cristãos de adorar ao Deus verdadeiro, ó, estabelecendo a abominação assoladora. O que foi a abominação assoladora na época de Antíoco? Foi aquele altar a Zeus que ele impôs ali, que ele pôs naquele templo e quis forçar o povo a cultuar a Zeus, que é um deus estranho. Então, irmãos, no verso 31 está resumindo tudo. O anticristo ele vai estabelecer uma abominação assoladora, ou seja, ele vai impor, vai querer que o homem seja obrigado a adorar o seu Deus falso, certo? E ele tirará o sacrifício contínuo. O que é isso? Ele vai impedir que o homem pregue o evangelho, ensine que mediante o sacrifício de Cristo nós temos a salvação, né? Temos o perdão dos nossos pecados e profanarão o santuário. Não o santuário da lei, mas a realidade desse santuário. Ele vai estar matando, perseguindo o verdadeiro santuário. E muitos irmãos que hoje é santuário de Deus, né? Vai deixar de ser, porque vai apostatar da fé, vai adorar o Deus do anticristo, ou seja, vai estar profanando o seu corpo, vai estar profanando a sua vida, que é o santuário a Deus. E os irmãos vão entender que o início da grande tribulação, irmãos, se dá aqui, quando a abominação assoladora é estabelecida, quando o sacrifício contínuo é tirado e quando se começa a profanar o verdadeiro santuário de Deus, o verdadeiro templo, que somos nós. Os irmãos notam que, nós vamos ver depois, lá no Evangelho, Jesus disse, quando vocês virem a abominação assoladora de que falou o profeta Daniel, vocês fujam para o monte. Por quê? Quando se estabelece a abominação assoladora, se inicia o tempo de grande tribulação, que é 3 anos e meio. Nós lemos no assunto da última semana profética, que o anticristo ele faz aliança com muitos por uma semana, que representa 7 anos. E na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício contínuo. Não o segundo a lei, porém a realidade desse sacrifício, certo? E fala que sobre as asas das abominações vem um assolador. Qual é essa abominação? A abominação, irmãos, é o Deus falso que ele vai impor que os homens adorem. E sobre isso vem a assolação. Por quê? Porque aqueles que não adorar o Deus do anticristo vai ser perseguido, vai ser morto, né? E muitos nesse tempo, irmão, vão apostatar da fé, né? Vai seguir a um Deus falso, porque o falso profeta vai estar fazendo sinais para enganar os homens. Então, uma coisa vamos ter em mente: a grande tribulação se inicia na metade da última semana profética, quando é estabelecido a abominação assoladora, o anticristo vai forçar o homem a adorar um Deus falso e proibir a pregação do evangelho, porque a blasfêmia do reino da besta é uma blasfêmia que vai ensinar que Cristo não morreu pelos nossos pecados, que ele não morreu para salvar nossas almas. Os irmãos podem ver lá no vídeo onde eu explico, né, sobre o que qual será a blasfêmia que o reino da besta vai proferir. Então, imagino que os irmãos tenham entendido aqui, né? Então, irmãos, para dar continuidade, vamos ver o verso 32, ó. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Então, irmãos, muitos vão violar o concerto santo, não o concerto da antiga aliança. Na época de Antíoco Epifânio, muitos, vamos dizer assim, violou o antigo concerto da lei. Porém, no tempo do fim, muitos vão violar a nova aliança, feito mediante Cristo. Porque o reino da besta nega a salvação nossa, que é mediante o evangelho, que é mediante o sacrifício de Cristo, certo? Ó, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, certo? Então, o povo, irmãos, que conhece a Deus,
não vai violar esse concerto santo que Cristo fez na cruz. Não. Antes, irmãos, se esforçará e fará proezas. Por que proezas? Deus, nesse tempo do fim, estará revestindo o seu povo do seu espírito, certo? Então, nós estamos vendo aqui o contexto da grande tribulação. O anticristo força o povo a adorar um Deus falso, proíbe a pregação do evangelho, o culto ao verdadeiro Deus, e muitos irmãos começam a violar a aliança santa. Porém, muitos irmãos se esforçam para servir o seu Deus, como foi antigamente. Assim vai ser também no futuro, ó. E os sábios, ó, no verso 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Quer dizer, a igreja nesse tempo vai estar ensinando o quê? Estará ensinando o povo a não adorar a besta, a não adorar a religião da besta, a não apostatar da fé. Porque, irmãos, o que vem depois disso é um juízo terrível. Virá, primeiramente, né, ali os 7 cálices da ira de Deus, e por fim vem o quê? O lago de fogo e enxofre. Um dos anjos anuncia lá em Apocalipse que se alguém adorar a besta e a sua imagem, os tais também beberão o cálice da ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre. Então, sábios, irmãos, que a igreja nessa época estará ensinando o povo a não se corromper, certo? A igreja estará revestida de sabedoria, entendimento do alto, né? Estará esclarecendo as nações, mas muitos irmãos estarão aderindo à religião falsa do anticristo. Muitos estarão apostatando da fé. Ó, e os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. Olha aqui, irmãos, o tempo de grande tribulação. A igreja vai pregar, vai estar alertando muito, só que vem tribulação, vem espada, fogo, cativeiro. Então os irmãos estão vendo aqui o tempo de grande tribulação. Irmãos, aconteceu na época de Antíoco Epifânio, só que a época de Antíoco Epifânio é uma figura do que vai vir no tempo do fim. Os irmãos vão entender. Os irmãos vão entender quando nós entrarmos também ali no Evangelho de Mateus, né? Por enquanto, nós estamos falando primeiro aqui de Daniel. Verso 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ó, e alguns dos sábios cairão para serem provados, certo? Tempo de grande tribulação. E purificados e embranquecidos, ó, até ao fim do tempo. Esse fim do tempo, irmãos, se cumprirá no tempo do fim, lá na última semana profética, certo? Não teve todo o seu cumprimento ali no tempo de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio ali, o tempo dele foi apenas uma figura do que há de vir no futuro. Ó, até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Quer dizer, essas profecias é para o tempo determinado. Por mais que teve o contexto histórico de Antíoco, essas profecias é para o tempo determinado, porque assim como foi naquele tempo, será no tempo do fim também. É uma figura exata, irmãos, do que vai acontecer. Ó, e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Ó, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Isso aqui, irmãos, é a blasfêmia. Está falando da blasfêmia. Quando fala que contra o Deus, com D maiúscula, dos deuses, quer dizer, o Deus que está acima de todos, fala que ele falará coisas incríveis. Mas nota, irmãos, que lá em Apocalipse fala que a besta, né, recebe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio, que é a segunda parte da última semana profética. E a besta abre a boca em blasfêmias contra Deus. Por isso que fala aqui que contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, quer dizer, o anticristo será blasfemo, o reino dele será blasfemo, a fé do anticristo, a religião dele será uma blasfêmia, a verdadeira fé em Cristo, irmãos. Vai negar a fé em Cristo, a religião do anticristo. Por isso que aqueles que adoram a besta passam para a religião do anticristo, irmãos, é condenado a receber o cálice da ira de Deus e o lago de fogo, porque vai negar toda a obra de salvação do Senhor, né? E se os irmãos não viu, né, dê uma olhada no vídeo onde eu falo qual será a blasfêmia que o reino da besta vai proferir, né, no tempo do fim. Ó, e será próspero, quer dizer, até que a ira se complete.
O anticristo ele vai ter uma certa prosperidade, até que a ira de Deus se complete, porque aquilo que está determinado será feito, irmãos. Então os irmãos estão notando aqui, né, o tempo de grande tribulação e tudo mais. Então, irmãos, eu vou pular uns versos em diante, para não ficar muito grande o vídeo, mas como eu disse, os irmãos podem ler tudo em casa. Vamos aqui, irmãos, no capítulo 12, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, ó. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, irmãos, que tempo de angústia é esse que haverá? É o tempo da grande tribulação, ó. Nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, irmãos, será um tempo de angústia que nunca houve um igual antes e nem haverá depois. Por que não haverá depois? Porque depois Jesus Cristo vem para a batalha do Armagedon, né? Derrota o anticristo, né? Estabelece seu reino milenar de 1000 anos. Quando Satanás se rebela pela última vez após os 1000 anos, não tem batalha, não tem guerra. Fogo do céu consome ele. Então, irmãos, será um tempo de angústia, que nunca houve um igual antes e nem haverá depois, certo? Mas naquele tempo livrar-se-á ao seu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Verso 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Então aqui, irmãos, os irmãos notam que o assunto se iniciou ali com o anticristo estabelecendo uma abominação assoladora, proibindo o sacrifício contínuo, profanando o santuário de Deus, quer dizer, o anticristo forçando o povo a adorar um Deus falso, né? Impedindo o povo de pregar o evangelho, levando muitas pessoas a violar a aliança santa, porém o povo de Deus se tornando forte, ativo e fiel, né? E aqui vem falando de um tempo de angústia, né? De grande angústia. E fala aqui agora no verso 2 o quê? Que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, irmãos, o tempo da grande tribulação vai terminar com a volta de Cristo e a ressurreição da sua igreja. Certo, irmãos? Então nós estamos vendo aqui a revelação da ressurreição, no verso 2. Verso 3: Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então fala aqui, irmãos, que os sábios, nessa época que vai morrer fiel a Cristo, ensinando a palavra, eles vão resplandecer, né? Como o resplendor do firmamento, como as estrelas. Isso, irmãos, indica o quê? A igreja glorificada, com o corpo glorificado, com o corpo celestial, porque quando nós ressuscitarmos, não vai ser com esse corpo de carne, certo? Mas vai ser com o corpo glorificado. Verso 4: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, essa ciência que se multiplicará não é tecnologia, né? Não é nada disso. Ciência diz respeito a conhecimento, é o conhecimento da palavra de Deus, né? Talvez mais para frente nós faz um vídeo falando só disso, tá certo? Verso 5: E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumpriria. Então, irmãos, fala aqui, que tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Que maravilhas são essas que está falando aqui? É a ressurreição dos mortos. Para trás, nós só vimos grande tribulação, perseguição, abominação assoladora. Então, irmãos, em outras palavras, está sendo perguntado, né?
quando que essas maravilhas ocorrerão, que é a ressurreição dos mortos. Em outras palavras, quando ocorrerá a ressurreição dos mortos? E o anjo responde que seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer, depois de 3 anos e meio, que é, irmãos, a segunda parte da última semana profética. Ou seja, depois de 3 anos e meio vai se cumprir a ressurreição, ó. Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Quer dizer, que poder que é esse? De ensinar, profetizar, falar no nome de Deus. O anticristo vai destruir esse poder do povo santo em 3 anos e meio, que é 3 anos e meio de grande tribulação, a segunda parte da última semana profética. Então, irmãos, após esse tempo, Jesus Cristo retorna. E após o retorno de Jesus Cristo, acontece o quê? A ressurreição dos mortos. Então, os irmãos entendem que não ocorre a ressurreição dos mortos antes de 3 anos e meio de grande tribulação. É só depois, irmãos, certo? Então, irmãos, nós vimos aqui de uma maneira bem resumida no livro de Daniel esse tempo de grande tribulação, a promessa da ressurreição após esse tempo, né? E esse tempo é 3 anos e meio, que é um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Nós vimos o povo santo passando por grande tribulação, né? Aqui, irmãos, em Daniel, eu não li todo o capítulo, né? Mas no capítulo 11 e 12 fala da grande tribulação. No capítulo 11 fala sobre guerra entre o reino do norte e o reino do sul, até o tempo que aparece o anticristo, né? Ele vem, irmãos, mediante, né, os conflitos do norte e do sul do Oriente Médio. Os irmãos lembram que em Daniel é revelado que será um reino dividido, né? Os irmãos estão lembrados disso? Então, irmãos, não podemos tirar o foco ali do Oriente Médio. Vai afetar o mundo? Vai, mas o epicentro de todos os acontecimentos se dará ali no Oriente Médio, né? Mais precisamente ao norte de Israel e sul de Israel, esses reinos que estarão em conflito, né? E esses conflitos vai indo até que vai aparecer o anticristo. Então, irmãos, eu quero concluir aqui essa parte do profeta Daniel. Eu imagino que os irmãos tenham entendido corretamente. Agora, irmãos, nós vamos lá no Evangelho de Mateus, né? No sermão profético de Jesus, né? Nós vamos ver que lá também fala desse tempo de grande tribulação. São profecias que estão alinhadas com essas profecias que nós vemos, certo? Aqui, irmãos, nós estamos no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 11. Nós vamos iniciar a leitura no verso 15, certo? Aqui, irmãos, é Jesus Cristo falando. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da casa. Então, irmãos, nós entendemos aqui, lá no livro de Daniel, a grande tribulação se inicia quando? Quando o santuário é profanado, né? Quando é tirado o sacrifício contínuo e quando é estabelecido a abominação assoladora. Nós já entendemos a realidade disso. Abominação assoladora é o quê? É o anticristo impondo que o povo adore o Deus dele. E isso, irmão, será a partir de Jerusalém. Se os irmãos verem o vídeo onde eu falo sobre o que é a abominação assoladora que falou o profeta Daniel, os irmãos vão entender. Então, irmãos, nós vimos que a abominação assoladora quer dizer o anticristo forçar o homem a adorar um Deus falso. A remoção do sacrifício contínuo quer dizer, ele vai proibir a pregação do evangelho, de cultuar o verdadeiro Deus, de orar a Deus, né? E profanar o santuário é o que nós vimos, né? Muitos que apostatarão da fé. Nós somos o santuário de Deus. Nós temos que dedicar o nosso corpo em santificação a Deus. Muitos, irmãos, vai profanar esse santuário, vai ir contra a palavra de Deus, vai apostatar da fé e vai seguir a religião do anticristo. Então, irmãos,
Por isso o Senhor Jesus está falando, quando vocês vê a abominação assoladora, ó, de que falou o profeta Daniel. Então nós vimos que Daniel falou dessa abominação assoladora, certo? Então, irmãos, para aqueles que falam, tudo se cumpriu lá no passado, não tem nada para o futuro, se cumpriu tudo em Antíoco. Irmãos, Antíoco Epifânio viveu muito tempo antes de Cristo. Depois de Antíoco Epifânio, muitos anos, Jesus Cristo está falando de uma abominação assoladora no futuro, irmãos. Então não terminou ali em Antíoco. Porém, as profecias ali a respeito de Antíoco era uma figura daquilo que vai vir no tempo do fim, aquilo que vai vir no futuro. Por isso o Senhor Jesus está usando essa expressão de novo. Da abominação assoladora. Então o Senhor está falando aqui, quando vocês vê a abominação assoladora, né, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, irmãos, entende ali aonde era o antigo templo de Jerusalém. Hoje, irmãos, nota que tem uma mesquita islâmica lá, porque islâmicos e judeus disputam aquele local, certo, irmãos? Então, não que aquela mesquita do Domo da Rocha já seja abominação assoladora, mas resultará na abominação assoladora do tempo do fim. Porque o Islã, irmãos, o povo na época do anticristo vai tentar impor adoração ao Deus deles, que é Alá, a partir de Jerusalém. Os irmãos notam que o anticristo por um tempo dominará Jerusalém, certo? Então, irmãos, será estabelecido ali. Então, quando, irmãos, o anticristo obrigar o povo a adorar um Deus falso, né? E isso vai ser a partir de Jerusalém, é a abominação assoladora já estabelecida, certo? Ó, verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Por que o Senhor Jesus está mandando fugir? Porque se inicia o tempo de grande tribulação, irmãos. E quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte a buscar as suas vestes. Quer dizer, iniciou a grande tribulação, ninguém tem que olhar para trás, ninguém tem que preocupar com os bens materiais, do que vai acontecer na cidade, irmãos. Muitos, irmãos, nesse tempo terão que fugir para não sofrer. E, irmãos, do outro lado, muitos, fugirão, muitos fugirão da perseguição, porém muitos, irmãos, morrerão pregando a palavra. Há dois tipos de povos, aqueles que fugirão, irão para o deserto, e aqueles, irmãos, que morrerão pregando a palavra, Os irmãos estão entendendo? Verso 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a sua fuga não aconteça no inverno, porque é um tempo difícil, E nem no sábado, porque as portas ali de Jerusalém, nos dias de sábado é fechada. Então é por isso que está escrito dessa maneira, irmãos. E lembrando, o epicentro, porque está citando Jerusalém aqui, o epicentro de todos os acontecimentos é Jerusalém e o Oriente Médio, certo? Verso 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem tampouco haverá jamais. Isso, irmãos, está conectado ao que está falando ali no capítulo 12 de Daniel, no início, que haverá um tempo de grande tribulação, mas que será livrado o seu povo. Será livrado o seu povo, irmãos, não é arrebatamento secreto. Fala lá, livrar-se-á o seu povo todos aqueles que se achar escrito no livro da vida. A igreja, o povo de Deus, todo o povo de Deus formado por judeu e gentil, passarão pela grande tribulação. Só que ao fim de tudo haverá a ressurreição dos mortos e obterão a vida eterna, certo, irmãos? E para obter a vida eterna tem que ter o nome no livro da vida, certo? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, irmãos, é a revelação do tempo de grande tribulação, certo? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Irmãos, esses versos estão nos conectando à besta que se levanta da terra, que é o falso profeta. Os irmãos notam que lá em Apocalipse, o falso profeta, que é a besta
da terra, faz sinal, né? Faz descer fogo da terra, né? Que, se possível, vai enganar até os escolhidos. Então, irmãos, vai ter ali o falso profeta no tempo do fim. Só que do lado do falso profeta, irmãos, não vai ter só ele, mas muitos falsos profetas que junto com ele estará fazendo sinais e prodígios, né? Que vai enganar muitas pessoas no tempo do fim, levando muita gente, irmãos, a corromper sua fé e apostatar sua fé, irmãos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, ó, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, irmãos, daqui está conectado com o que nós vimos, irmãos, ali no livro de Daniel. Porque ali muitos, irmãos, como nós vimos em Daniel, vai violar o concerto santo, né? Lá na antiguidade, o povo violou a antiga aliança. No tempo do fim, estará violando a nova aliança, que é feita mediante Cristo, mediante o sacrifício de Cristo. Então aqui, irmãos, está falando dos falsos profetas, né? Então, irmãos, o anticristo vai forçar muitos a apostatar da fé. Não é, irmãos, só pela força, por perseguição, não. Terá também falsos milagres, né? Que vai enganar até cristãos, irmãos. Muitos vai apostatar da fé. É o que a palavra está falando, certo? Olha o verso 25. Eis que eu vou tenho predito. Quer dizer, o Senhor está falando, eu estou predizendo, eu estou avisando vocês. Porque hoje, irmãos, tem muita gente que só vai servir a Deus em busca de ver obra, de ver milagre, de ver alguma coisa acontecer. Irmãos, nós não podemos ter esse pensamento. Deus, ele faz milagres, sem dúvida. Nós podemos orar a Deus para Deus nos ajudar. Muitas das vezes estamos em situação difícil, que é só um milagre na nossa vida. Deus faz, irmão, sem dúvida. Mas nós não podemos basear a nossa fé só nisso. Porque, irmãos, esse povo que só busca milagre, vê obra, se continuar dessa maneira, no tempo do fim, vai ser uma presa muito fácil para o anticristo. Porque, irmãos, o que não vai faltar é falsos sinais, falsos profetas, né? Falsos milagres, né? Aqui está falando, irmãos, se possível, vai enganar os próprios escolhidos de Deus, certo? Verso 26. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, irmãos, de uma forma visível. O relâmpago, quando sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, não está falando de uma forma visível do relâmpago? Todos vê o relâmpago, né? E se mostra, quer dizer, é algo visível. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Será algo visível, irmãos. Não vai ser algo ali, que nem muitos falam, né? Secreto. Não, vai ser visível. Verso 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Irmãos, aqui está falando do quê? Da vinda de Cristo. Esse assunto, irmãos, está conectado ao sexto selo, lá do Apocalipse. Os irmãos notam que lá no sexto selo as estrelas caem pela terra, né? Mais ou menos assim que fala, né? O sol e a lua se tornam negro, né? Aqui, irmãos, revela o quê? A vinda de Cristo, ó. E se dá quando? E logo depois da aflição daqueles dias. Que dias? Os dias da grande tribulação. E que tempo é esse? 3 anos e meio, como nós vimos no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel é falado que a ressurreição se dará após um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, segunda parte da última semana profética. E quando terminar a destruição do poder do povo santo. Então os irmãos estão entendendo? E logo depois da aflição daqueles dias, né, esse tempo de grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Então, irmãos, resumindo,
Aqui é a volta de Jesus Cristo, após o tempo de grande tribulação, irmãos. Os irmãos, deu para entender? Deu para compreender? Os irmãos, nota que essas profecias aqui, do sermão profético que Jesus proferiu, está conectada às profecias de Daniel. Tudo, irmãos, a grande tribulação se inicia com o estabelecimento da abominação assoladora, o anticristo forçando o homem a adorar um Deus falso, né? E isso, irmãos, será a partir de Jerusalém, certo? É a partir dali que vai estar sendo estabelecida a abominação assoladora. Então, irmãos, depois vem esse tempo de grande tribulação, né? Muitos irmãos se tornarão fortes, ativos, né? Que é a igreja. Muitos, porém, irmãos, vai violar a aliança santa, a nova aliança feita mediante o sacrifício de Cristo, né? Vai ter esse tempo de grande tribulação, né? Será 3 anos e meio, como nós vimos, né? Porém, depois desse tempo, irmãos, se dá a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos. Depois, lá na frente, tem a batalha do Armagedon, né? O Senhor Jesus vence o reino do anticristo, né? E estabelece ali o reino milenar. Então, irmãos, só para terminar o assunto, eu queria voltar lá no livro de Daniel, onde fala do quarto animal, né, de 10 chifres, dos quais se levanta um, porque ali também está revelado o tempo de grande tribulação. Nós vamos ler lá, em outros vídeos eu já falei, né, mas vamos falar desse verso, só para encerrar o vídeo, né, para ver que essas profecias se juntam e concordam com tudo que foi falado aqui. Aqui, irmãos, nós estamos no livro de Daniel, capítulo 7, verso 23 ao 26 ou 27, nós vamos ler. E ele me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisoteará e a despedaçará. Irmãos, esse quarto animal não é o Império Romano, é o reino da besta. Não vou poder entrar aqui em detalhes, né? Mas se os irmãos têm dúvida, tem um vídeo meu lá na playlist do canal que fala: seria o quarto animal das profecias de Daniel o Império Romano? Os irmãos, dá uma olhada nesse vídeo. Não é o Império Romano, é o reino da besta. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Então, irmãos, esse quarto animal das profecias de Daniel, Daniel está vendo ele como um animal terrível, que despedaça, né, que devora, e esse animal ele tem 10 chifres, e sobre esses chifres se levanta um que abate 3. Isso, irmãos, é o reino da besta, é o reino do anticristo. Os 10 chifres simbolizam o quê? 10 reinos que estarão dando seu poder e autoridade à besta. Isso é o que é o anticristo. Isso, irmãos, está lá na revelação da 7ª cabeça da besta em Apocalipse. Nesse vídeo que eu recomendei para os irmãos, eu falo sobre isso. Então, irmãos, aqui está falando do quê? Do reino da besta. Será um reino, né? Uma aliança de 10 reis que dará o seu poder ao anticristo. Nós vê aqui, irmãos, que 3 chifres caem perante esse chifre que se levanta. Quer dizer, dá a entender, é o que eu consigo entender, que desses 10, o anticristo, que é representado nesse chifre pequeno, ele vai ter que abater 3, para esses 3, né, se sujeitar a ele, né? E por fim, todos esses 10 chifres, né, todos esses 10 reinos revelados nos 10 chifres, estará se aliando ao anticristo. Então esse quarto animal, resumindo, está nos revelando isso: o reino da besta, que será composto por 10 reinos, né, uma aliança de 10 reinos, sob o comando do anticristo, certo? Ó, verso 25. 24. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Ó, falará palavras contra o Altíssimo. O que nós vimos, né, anteriormente? O reino da besta vai ser um reino e uma religião blasfema, vai blasfemar o nome de Deus. Nós vemos lá em Apocalipse que é dado autoridade para a besta agir por 42 meses, e nesse tempo, irmãos, ela vai estar blasfemando os que habitam no céu, o Pai e o Filho, né?
estará blasfemando, né? Proferirás blasfêmia. Isso não se cumpriu na época do Império Romano, vai se cumprir no tempo do fim, irmãos. Falarás palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo. O que é esse oprimir os santos do Altíssimo? É o tempo de grande tribulação. Vai estar matando, perseguindo todos aqueles que não aceitar a marca da besta, todos aqueles que não adorar o reino do... todos aqueles que não adorar o Deus do anticristo, né, vai estar sendo morto. Então vai estar oprimindo os santos do Altíssimo. Ó. Procurará mudar os tempos e a lei, e os santos, ó, a igreja, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então nós vemos aqui o povo santo, a igreja de Cristo, sendo entregue à perseguição do anticristo e do seu reino por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, irmão. Está bem claro a revelação aqui, não tem nada de Império Romano aqui. Aqui esse quarto animal é o reino da besta, certo, irmãos? Que vai perseguir o povo santo, né, por 3 anos e meio, como nós vimos, né, lá nas profecias de Daniel. É após um tempo, tempos e metade de um tempo, que ocorre a maravilha da ressurreição, né? E após esses 3 anos e meio, aonde o poder do povo santo vai estar sendo destruído. Ó, e depois disso, ó, verso 26, mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio para destruí-lo e aniquilar por completo. Então, irmãos, depois desse um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, que a igreja vai passar por perseguição, vai se assentar um tribunal para juízo e vai tirar o domínio, o poder e o domínio do quarto animal, que é o reino da besta, para destruí-lo e aniquilar por completo. Então, depois desse um tempo, tempos e metade de um tempo, ocorre a ressurreição do povo santo, da igreja, né? Se estabelece um tribunal, é tirado o domínio dos reis da terra, né? O quarto animal, que é o reino da besta, né, vai ser destruído e aniquilado por completo. Verso 27. O reino e o domínio a grandeza dos reinos de todo o céu, debaixo de todo o céu, serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. Que multidão é essa? É a igreja que vai estar salva, irmãos, que vai ter sido absolvida no julgamento. É a igreja de Cristo, certo? Então, o que está revelando aqui? Que o domínio, irmãos, debaixo do céu será dado ao povo do Altíssimo, o povo que passou por grande tribulação, o povo que morreu fiel a Cristo em todas as eras, né? Vai ressuscitar, certo, irmãos? E aqui fala do quê? Do estabelecimento do reino milenar. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo, quer dizer, é o reino milenar, irmãos, é o estabelecimento do milênio, certo? Onde Cristo e a sua igreja glorificada reinará sobre nações que restaram e que não adoraram a marca da besta. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e obedecerão. Esse é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto ficou pálido, mas guardei estas coisas no coração, certo? Então, irmãos, aqui eu encerro o vídeo. Então, os irmãos conseguiram entender a conexão profética, né, do tempo de grande tribulação revelado aqui pelo profeta Daniel e também revelado ali por Jesus Cristo no Sermão do Monte. Então, irmãos, vai haver um tempo de grande tribulação, né? A igreja, o povo de Deus tem que estar preparado para isso, mas não pode se iludir, né, imaginando que a igreja vai ser tirada antes. De maneira nenhuma. A ressurreição dos mortos, irmãos, só se dará após um tempo, tempos e metade de um tempo, que é o tempo de grande tribulação que o povo tem que passar, irmãos. Antes disso, não há ressurreição. Os irmãos notam que lá em Apocalipse, né, um dos anjos fala, né, que nos dias, né, da voz do 7º anjo, quando tiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério que foi revelado aos profetas. Que mistério é esse? A ressurreição dos mortos, certo? Então, irmãos, não existe ressurreição dos mortos antes de 3 anos e meio de grande tribulação. E também, irmãos, não existe ressurreição dos mortos
antes do tempo da última trombeta, certo? Mais para frente eu vou postar um vídeo, irmãos, falando sobre isso, né? Eu já tenho até gravado, né? O vídeo se chama, né, O que a última trombeta nos revela, né? Vou falar sobre isso, irmãos, certo? Então, irmãos, eu agradeço os irmãos que assistiram o vídeo até aqui, né? Espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, edificação para os irmãos. Peço para os irmãos compartilhar o vídeo, né? E todos os vídeos do canal com mais irmãos, para que esse conhecimento chegue a mais irmãos na fé, né? E peço aos irmãos que ora a Deus para mim, para Deus acrescentar mais conhecimento na nossa vida, né? Para que a gente possa estar sempre, irmãos, compartilhando conhecimento com a Irmandade, né? Agradeço a todos os irmãos, né? Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.